galera, tudo certo? O pessoal é o seguinte, o São Paulo foi até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, que infelizmente nos venceu. Não saímos lá com uma vitória, nem com um empate, fomos derrotados por um placar de 1-0. Antes de tudo, eu queria citar que assim, o Red Bull Bragantino é uma equipe muito forte, é uma equipe que está disputando ali parte de cima da tabela, então sabíamos que era um jogo muito difícil a ser disputado, tanto que o meu placar no pré-jogo era um empate. Eu achei que o jogo seria por 1-1. Mas assim, quais eram os principais empecilhos do São Paulo para vencer o Bragantino? Os empecilhos principais eram dois: o Caleri e o Rigoni, que foram desfalques na partida de hoje e são os dois principais jogadores no atual elenco do São Paulo. Isso é inegável. Porque, uma dúvida agora que surgiu na minha cabeça. Qual foi o último gol do São Paulo que não foi do Caleri? Foi do Rigoni. Mas qual foi o último gol do São Paulo que não foi do Caleri nem do Rigoni? Me veio agora na mente o jogo contra o Juventude, que o Reinaldo faz um gol de pênalti, mas sem tirar o Reinaldo, qual foi o último gol do São Paulo que não foi do Caleri, nem do Rigoni, e que assim, não foi do Reinaldo de pênalti? Eu, sinceramente, não me lembro de um gol de outro jogador, agora na mente, me fugiu nos últimos recentes jogos. Então assim, esses caras são essenciais. O Rigoni e o Caleri são essenciais. E esperamos que eles já estejam bons para enfrentar o próximo adversário do São Paulo, porque a gente viu hoje o quão é difícil não ter eles dois no nosso elenco. Porque assim, a gente sabia que por eles não estarem, o Luciano estaria no ataque com talvez o Vitor Bueno, o Marquinhos, o Éder ou ele, ou o Pablo. Só que assim, Rogério Ceni, você tinha qualquer opção no mundo, cara. Qualquer opção no mundo. Você tinha o mascote de São Paulo, você tinha o meu pai de opção. Até você mesmo. Isso seria contra a regra? Seria, mas entrasse você, né? Como atacante, você que foi goleiro, entrasse você como atacante. Me chamasse que eu ia pra Bragança jogar, mas não colocasse o Pablo. Porque, galera, o Pablo, ele passou de um nível absurdo. Que, assim, tem aquele jogador que ele é titular, a gente fala, hoje o São Paulo vai entrar com um jogador a menos, porque fulano vai jogar. Mas o Pablo, ele parece aquela criancinha da escola que vai brincar com os amiguinhos e aí brinca errado, mas tudo bem brincar errado, porque o importante é participar, não é? O Pablo, ele não só não ajuda o São Paulo, como agora ele atrapalha. Ele atrapalha o São Paulo, ele atrapalha a dinâmica do jogo, ele atrapalha as jogadas e ele atrapalha as chances claríssimas de gol que o São Paulo tem. Então, assim, o erro é gigantesco, primeiro, da gestão anterior, que contratou ele, que fez um contrato absurdo com ele, e da gestão atual também é um erro, porque faz com que esse jogador ineficiente continue jogando e vestindo a camisa do São Paulo, entende? Então é um erro gigantesco. Além disso, eu vi essa semana algumas páginas postando isso, não é uma crítica às páginas, mas eu vi alguns locais postando, não, é que o Pablo abriu mão de tal dinheiro. E aí, vamos apoiar o Pablo, porque o Pablo ajudou a assinar do clube. Mentira. É mentira. O Pablo não abriu mão de dinheiro algum. E, sinceramente, não tá errado. É direito dele receber tal quantia por causa de tal cláusula no contrato. É direito dele. Erro é de quem? Erro é de quem fez o contrato. É do São Paulo que vai ter que pagar tudo isso. Então, assim, vou exemplificar melhor o como o Pablo atrapalha o São Paulo. Hoje, aos 20 minutos de jogo do primeiro tempo, tem uma jogada claríssima de gol do São Paulo. O Igor Gomes, ele lança a bola na área. O Luciano vai tentar chutar e aí o goleiro vem junto, o goleiro do Bragantino. Ele disputa a bola sobe. O jogador zagueiro do Bragantino cabeceia, a bola vai pro meio da área. Não tinha ninguém. A bola vai pro meio da área. O Luciano sai correndo. Quando o Luciano arma o chute, entra o Pablo na jogada. E o Pablo chuta a bola na arquibancada amarela do Morumbi. Não, você não entendeu errado. O jogo foi em Bragança Paulista. Foi fora de casa. Mas o chute do Pablo foi tão podre que veio no Morumbi. E não tinha goleiro. O gol tava livre. Era óbvio que o Luciano ia fazer gol. Era óbvio que o Luciano... Qualquer um. Eu faria aquele gol. Mas o Pablo não fez. Então, assim, esse é o maior exemplo. E vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, o Hereditário, sabem que eu odeio pegar no pé de um jogador só.
Quando eu vou falar de algum erro, eu normalmente falo coletivamente, porque se o São Paulo perde, o erro é totalmente coletivo. Mas hoje eu quis apontar a esse jogador específico porque tá uma situação insustentável. E eu espero muito, de todo o coração, que ele não jogue mais. Que ele não jogue mais, porque está sendo vergonhoso assistir ele vestindo a camisa do São Paulo. Depois, ainda no primeiro tempo, o Gabriel Sara tem duas oportunidades muito boas de fazer gol. No finalzinho ali do primeiro tempo, uma que ele dá um chute de longe, chuta muito forte, e o goleiro do Bragantino faz praticamente um milagre ali, e a bola não entra. E assim, no lance seguinte, ele novamente chuta, a bola passa do goleiro, e aí o zagueiro do Bragantino tira a bola em cima da linha. Então assim, o Sara teve essas duas oportunidades de gol no finzinho, e essa oportunidade de gol que o Luciano ia fazer e o Pablo tirou. Agora, voltando para o segundo tempo, eu torci de todo o coração. Eu falei, Deus, abençoa a cabeça do Rogério Ceni para ele não voltar com o Pablo, para ele fazer alguma substituição. E o Rogério Ceni fez uma substituição, ele tirou o Orejuela e colocou o Igor Vinícius, mas o Pablo continuou em campo, continuou atrapalhando, continuou fazendo tudo errado. Isso me deixou tão indignada, tão indignada. Depois ainda teve algumas substituições, o Pablo finalmente saiu. Eu vou falar sobre a saída do Pablo já já. No segundo tempo, o São Paulo morreu praticamente. Não voltou com aquela mesma atitude que estava de criando oportunidades, enfim. E foi aí que o Bragantino ele se impõe no jogo em uma jogada de bola parada. Ele faz um gol, mas o VAR anula e corretamente estava impedido, o jogador cabeceou estava impedido. E assim, lances também depois, novamente, um escanteio, o mesmo jogador sobe sozinho e faz um gol, que assim, um gol que não tinha que fazer, mas o sistema defensivo do São Paulo dormiu e o cara conseguiu abrir o placar. E ficou assim, estagnado o jogo. Agora falando sobre as substituições que foram seguintes, ele colocou o Éder, ele coloca depois o Vitor Bueno, enfim. Ele tira o Pablo, o Rogério Ceni ele tirou o Pablo. E o Pablo, ele não saiu indignado, porque tem jogador, normalmente jogadores raçudos mesmo, eles veem que não fazem uma boa partida, eles saem muito bravos. Tipo, não dei o meu melhor hoje. O Pablo, ele sai normal. Ele sai andando normalmente, ele vai até o banco de reservas, ele senta, ele olha pro lado e ele começa a conversar com o Orejuela. Como, tipo assim, cara, eu sou muito ruim mesmo, né? Nossa, você tá vendo? Eu sou muito ruim. Tem que ser isso, porque o Pablo parece que ele não tem noção disso, sabe? Isso me deixa com tanta raiva. Eu lembro algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ano passado, São Paulo na fase de grupos da Libertadores, que foi eliminado na fase de grupos da Libertadores no ano passado, o São Paulo, sim, perdendo pro River na Argentina. O Pablo, que não faz nada, ele sai de campo, assim, substituído. E ele vai lá, o São Paulo perdendo, ele vai lá, tipo, cumprimentar o Lucas Prato. E aí o Lucas Prato fica, tipo, quê? Mano, seu time tá perdendo, o que você veio aqui me cumprimentar? Tipo, é o nível de sem noção do Pablo. E é isso. O São Paulo, ele não consegue depois, assim, fazer o gol, óbvio, a gente perdeu. Mas até cria oportunidades com essas substituições. O Benítez entra, o Benítez que não entrou titular por opção do Rogério Ceni. O Benítez entra, consegue algumas oportunidades. O Vitor Bueno perde um gol, ele subiu de cabeça. Depois o Vitor Bueno chuta forte também, o goleiro do Bragantino pega. Mas assim, como eu disse no início do vídeo, o Bragantino é uma equipe muito forte. E eles abriram pra cara, eles apenas administraram a partida, administraram um jogo e ficou nessa. O São Paulo agora precisa focar totalmente no jogo no Morumbi contra o Internacional, porque a gente precisa dessa vitória. O São Paulo tá só apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. E sim, galera, eu tenho que falar da zona de rebaixamento porque ela ainda está perto da gente. Não é como se a gente vencesse hoje, se a gente sequer empatasse hoje, a gente teria mais folga da zona de rebaixamento e falaríamos, eu estaria aqui falando, galera, Libertadores, vamos pensar na zona da Libertadores, classificação. Mas agora, né, com essa derrota, a gente precisa ainda pensar na zona de rebaixamento. Que o São Paulo tenha outra atitude com o Inter, que o São Paulo vá pra cima e que, por favor, Rogério Ceni, o Pablo não entre. No mais, é só isso. Esperamos expectativa para uma outra atitude contra o Internacional. Beijos.